Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês, certo? Fora do nosso formato usual, mas a gente trabalha com aquilo que tem, né? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre a nossa segunda aula, aula 2. Primeira parte vai falar sobre fenícios e cretenses e a segunda parte vai falar sobre os persas, que é um tema um pouco mais extenso, então eu preferi deixar separado. Então, a gente está falando de povos localizados em países ou territórios que atualmente correspondem à região do Oriente Médio, né? E quando a gente fala disso, a gente está sujeito a observar as coisas de um ponto de vista muito estereotipado, por vezes muito eurocêntrico ou mesmo estadunidense, e muito cercado de preconceitos, né? Então, é sempre importante que a gente tente entender os dois lados da moeda, que a gente busque informações, que a gente tente realmente entender a cultura e a história desse povo, porque são civilizações que deixaram marcas muito importantes para a gente e cujos reflexos nos atingem até hoje, né? Então, realmente são civilizações muito ricas, muito interessantes e vale a pena conhecer mais sobre elas. Então, vamos lá. Os fenícios. Os fenícios, inicialmente, eles vão começar como pequenos estados locais, vão estar sujeitos à dominação do Egito e da Mesopotâmia, e por isso vão sofrer muita influência desses dois povos. A gente vai encontrar características mistas, né? Vai encontrar alguns vestígios dessas civilizações e vice-versa. Atualmente, eles estão mais localizados ali na região do Líbano, mas também algumas partes da Síria e da Palestina. E, biblicamente, se a gente for observar a partir do conceito bíblico, seria um território que estaria enquadrado ali na Terra Santa de Canaã. É um povo semita, ou seja, que vem a partir da linhagem de Sem, filho de Noé, né, assim como os hebreus. E, como eu sempre gosto de dizer para vocês, quando a gente estuda história antiga, a gente tem que focar nas características principais desse povo, né? Não dá para lembrar tudo, não dá para a gente lembrar de todas as datas, nomes de imperadores, nomes de guerras. Então, vamos focar naquilo que realmente importa. A gente está falando dos fenícios, então a gente tem que entender que a gente está falando de uma civilização majoritariamente mercantil e que vai se valer da navegação como principal forma de fazer esse comércio se tornar concreto, certo? Então, essa vai ser a grande característica desse povo, um diferencial deles. Eles vão gradativamente se tornar essa potência comercial do mundo antigo e vão se tornar muito conhecidos por isso. Aqui eu trouxe pra gente um mapinha das rotas comerciais desse povo, certo? Aqui a gente tem a Fenícia, com as principais cidades-estado deles, que vão ser Biblos, Sidon e Tiro, certo? E eles vão se estender por todas essas costas do mar Mediterrâneo, até Creta, e vão chegar até mesmo à Península Ibérica, atualmente correspondente ali à região de Portugal e Espanha, e vão conseguir atingir também o Oceano Atlântico, né? Então, realmente a gente percebe que eles foram um povo que conseguiu realizar um feito muito grande dentro desse contexto, dentro desse período que eles estavam vivendo. Então, a gente vai ter a organização deles, uma divisão em cidades-estado autônomas, o que significa que a gente não vai ter um governo centralizado, certo? A gente vai ter um governo independente, com a presença de alguns reis nessas cidades-estado. Mas os reis, eles não vão ser o topo da pirâmide social. Na realidade, dentro dessa civilização, o poderio econômico e o poderio comercial do indivíduo é que vão ditar a sua posição dentro da pirâmide social, né? Então, os maiores mercantis, os maiores comerciantes, navegantes vão ser os grandes privilegiados dentro desse contexto. Como eu tinha citado, Biblos, Sidon e Tiro são as 3 principais cidades-estado. E a gente, entre essas cidades, a gente não vai conseguir identificar uma que sempre estivesse no topo. A gente vai ter uma variação dependendo de acordo com o recorte de tempo que a gente estiver fazendo. Essas cidades-estado, elas vão ficar muito bem protegidas, a gente vai ter muros, edifícios altos e vamos ter com frequência a presença de portos, né? Justamente para poder abrigar esses navios que vão fazer parte desse comércio. A gente vai ver que elas vão estar organizadas nessas cidades-estado, como eu comentei, e novamente, o topo da pirâmide social vai ser a chamada elite mercantil. A gente vai ter uma nova sistematização que a gente não tinha trabalhado ainda, que é a chamada talassocracia, que significa o quê? O governo centrado no domínio do mar. Então, a gente vai ver que esse povo vai estabelecer uma série de entrepostos comerciais, de colônias, e a partir da sua frota marítima é que vai ser ditado o poderio, né? O poder dessa época vai estar todo localizado dentro desse contexto de comércio marítimo. Quanto mais embarcações, quanto mais poder essa pessoa tivesse dentro desse contexto, mais importante ela seria, digamos assim.
Como eu tinha comentado, a gente vai ter a existência desses reis, mas esses reis não vão ser os soberanos absolutos. A gente vai ter uma necessidade de conciliação entre o interesse dessa realeza com essa elite mercantil, que é quem realmente vai ditar as regras do jogo. A sociedade, ela vai ser dividida pelo poder econômico, como eu tinha comentado, e a gente vai ter alguns trabalhadores livres, pescadores, pequenos comerciantes, e a gente vai ter uma escravidão bem inexpressiva, mas que vai estar presente, principalmente relacionada aos trabalhos domésticos, né? Mas um pouco expressiva. A economia vai estar diretamente relacionada a essa atividade comercial marítima. As rotas vão se desenvolver por todo esse mar Mediterrâneo, chegando até a África, como eu mostrei lá no mapinha. E a gente vai ter esses entrepostos comerciais, essas colônias e feitorias, de onde eles vão retirar matérias-primas, onde eles vão parar para abastecer em casos de longas viagens, né? Então, você realmente parte desse trajeto, parte dessa rota que eles construíram ao longo do tempo, né? A gente vai ter uma habilidade de construção naval muito bem desenvolvida, justamente por conta dessa necessidade de deter o maior conhecimento possível e a melhor técnica possível para conquistar esses mares, né? Os principais produtos comercializados vão ser o cedro, a madeira, que também estão relacionados à questão da construção naval, mas também pelo fato de eles tirarem essas matérias-primas das colônias, né? Perfumes, azeite, tecidos, objetos de metal. Vão dominar também a técnica de produção de vidro, que era algo bem revolucionário para a época, e a gente vai ter um produto que se destaca muito ao longo da história. Eu lembro até do meu professor de história falando isso para mim na aula, que é a chamada púrpura do tiro, que é o quê? Uma tinta mais ou menos dessa cor aqui, meio roxa, rosada, né, que vai ser retirada a partir desse molusco, que é um dos elementos de comércio bem marcantes da época, que trazia muito lucro para eles. Sobre a cultura deles, a gente vai ver que, como eu tinha comentado, eles vão entrar em contato com muitos povos, né? Então a gente vai ver que vai ser frequente encontrar vestígios dos fenícios dentro dos achados arqueológicos desses outros povos e vice-versa. Então a gente vai ver uma troca muito grande. Por conta da necessidade de dominar e de ter o máximo de conhecimento possível para tornar essas viagens menos arriscadas, a gente vai ver que eles vão desenvolver avançadas técnicas de navegação. Eles parecem ter sido os primeiros a usar a estrela polar para navegar, e o comércio também fez com que eles fizessem alguns avanços na área da matemática. Uma das principais contribuições desse povo é um alfabeto que vai dar origem ao alfabeto grego e latino, com 22 letras. Depois a gente vai ter as vogais acrescentadas, né, mais para frente na história, mas esse alfabeto deles realmente é muito, muito importante. Aqui nessa imagem a gente consegue ver alguns desses caracteres. O sincretismo artístico, ou seja, a mistura de artes de diversas origens, diversos povos, vai ser muito frequente, justamente por conta dessa questão do contato que eles têm com todos esses povos. E eles também vão ser pioneiros em teorias específicas sobre a formação do universo. Eles misturavam elementos da natureza e com entidades religiosas e tudo isso. É interessante. Sobre a religião deles, também tinha muito de sincretismo, porque eles vão se assemelhar a outros povos ali da região do Oriente Médio, mas aí vão misturar com alguns elementos egípcios, gregos, do mar Egeu também. E eles vão cultuar muitas forças da natureza em forma de divindade e vão associar com elementos como a lua e o sol. Mas não precisamos nos aprofundar muito nisso. Agora, o declínio deles, né? Na realidade, a hegemonia deles no mar vai começar a ser ameaçada quando os assírios, aquele povo que era fortemente marcado pela violência, né, vai começar a precisar de uma saída para o mar, para poder fazer essas comercializações. E a partir desse momento, eles vão ter essa hegemonia ameaçada. Depois, eles vão ser dominados pelos neobabilônios, por Nabucodonosor II, depois pelos persas, depois pelos gregos, por Alexandre o Grande, e por fim eles vão ser anexados ao Império Romano como uma parte da província da Síria. Quando eles foram anexados pelos persas, eles vão entrar como uma das satrapias, que a gente vai conversar mais pra frente, a quinta satrapia, né, que era uma das unidades de divisão desse Império Persa. Agora a gente vai falar um pouco sobre os cretenses. Na época que eu estudava essa matéria, eu sempre tinha um pouco de dúvida, porque a ilha de Creta, atualmente, ela faz parte do território da Grécia, né? Então eu sempre
tinha um pouco de confusão na minha cabeça do porquê da gente estudar esse povo separado e não estudar junto com o resto da Grécia. Mas, na realidade, a gente estuda os cretenses de uma forma separada porque a gente está falando de uma civilização separada, né? O que é uma civilização? É um povo que teve características marcantes, características particulares, um modo de vida único que se diferenciou de outros durante o mesmo período, né? E a gente consegue identificar isso dentro dessa civilização cretense. O que acontece, que é de certa forma um problema quando a gente vai estudar os cretenses, é que existem poucos vestígios dessa civilização. Ela passou por alguns períodos de destruição e deixou também poucos registros escritos. Então, muito do que a gente sabe sobre ele, que eu vou inclusive pontuar na aula, são suposições, porque não se tem certeza. Eles não deixaram muitos registros como feito por outras civilizações. Os egípcios, que deixavam grandes provas, né, do seu poder e da sua história, tudo escrito, eles realmente não fizeram isso. Então, se tornou um pouco prejudicial nesse estudo. Essa civilização, além de cretense, ela pode ser chamada de minoica. Minoica por conta do rei Minos, né, que é uma figura mítica, que faz parte, inclusive, da mitologia grega. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E a gente fala dos cretenses como o povo que habitou a ilha de Creta, que é uma ilha no mar Mediterrâneo, né? Só passar aqui para vocês verem. A ilha de Creta seria essa aqui. A gente estava estudando os fenícios que estavam aqui, e agora nós estamos estudando os cretenses, que habitavam essa ilha. É uma das maiores ilhas do mar Mediterrâneo, e atualmente ela vai fazer parte do território grego, né? Como eu comentei, existem poucos registros e a gente não tem informações muito precisas sobre esse período. Com relação às características geográficas, é uma região montanhosa, pouco habitável. Por ser uma ilha, a gente sabe que o suprimento de água é limitado, né? Então, a gente tinha poucos rios de grande importância. Esses rios, por vezes, chegavam a secar. Isso era muito prejudicial para eles, mas eles acabaram desenvolvendo técnicas de manejo da água, né? Que facilitaram muito a vida deles. A gente vai ter um clima temperado na região e uma costa irregular. Na realidade, essa questão da costa irregular é um ponto positivo, porque permite a instalação de portos, a adaptação, né, para poder guardar esses barcos. Porque, assim como os fenícios, eles vão ser uma civilização que vai se valer muito da questão do mar e do comércio marítimo, né? Então, novamente, aqui aquele mapinha. E vamos falar sobre a economia deles. Eles eram uma civilização essencialmente mercantil, né, assim como os fenícios. Desde o período neolítico, a questão da navegação vai ser importante para eles, ou seja, desde que a gente vê a Revolução Neolítica, desde que os homens começam a se sedentarizar, param de ser nômades, começam a surgir os primeiros povoados, esses povos já vão estar praticando navegação. Então isso é muito interessante, né? Também vão fazer esse comércio pela região ali do Mediterrâneo. E eles vão ter uma localização muito favorável, né? Porque se a gente observar aqui, é uma localização bem central. Eles estão aqui entre África, Ásia e Europa. Então, isso é muito positivo para eles, vai permitir que eles estabeleçam esse comércio de uma forma mais facilitada. A costa recortada, como eu comentei, é um fator positivo para a instalação desses portos e para abrigar esses barcos deles, né? E eles tinham muita disponibilidade de madeira, então isso facilitou a construção e o domínio das técnicas navais, assim como os fenícios, eles vão ter isso como um ponto bem desenvolvido. E um fator que pode ter motivado essa busca por novos entrepostos, novos lugares para comercializar, pode ter sido a necessidade dos artesãos locais de conseguir mais matéria-prima, né? A gente está falando de uma ilha, que é um território bem limitado, com pouca diversidade de matérias-primas, então pode ter sido uma das razões que levou esse povo a buscar novas regiões, novos locais. E a gente vai encontrar evidências desses cretenses por toda a região do Mediterrâneo, que significa que, assim como os fenícios, a gente vai encontrar vestígios, pequenos vestígios deles em todas essas civilizações que a gente está estudando agora, né? Então, prova de que eles circularam muito. Outras atividades que eles desenvolviam, a pesca é quase mandatória para esses países da região do Mediterrâneo, né? Como fonte de alimentação. Para quem gosta de MasterChef, é aquela chamada culinária mediterrânea, né, que é aquela culinária que é a base de peixes, de azeite, oleaginosas, de verduras e tudo, de vinho. Então, é bem característica de todos esses países que são banhados pelo mar Mediterrâneo.
A pecuária também vai estar presente, apesar do território limitado. A produção artesanal, a gente vai ter a olaria, que é o trabalho com cerâmica muito forte. A gente depois vai ver umas imagens dessas cerâmicas, que são encontradas também ao longo de toda essa região do mar Mediterrâneo, por conta da comercialização. E a metalurgia, ou seja, trabalho com metal, né, armas, produção de armas, de joias, adereços, também vai estar presente. Sobre a sociedade, na realidade, um grande problema é a questão da gente saber se o governo era centralizado ou não. A gente teria tido um rei único, né? Não se sabe, realmente não se sabe, porque não se deixou nenhum registro escrito sobre a presença desse rei. O rei Minos, que a gente vai falar depois, que no final da aula, que é sobre o rei, da história do Minotauro, que faz parte da mitologia grega, a gente não sabe se de fato ele existiu. Se esse título de Minos seria, na realidade, um título, assim como é Faraó, como é Patese, né, na região da Mesopotâmia, não se sabe se de fato foi um personagem histórico ou se na realidade foi um título, se ele existiu ou se fez apenas parte da mitologia, não se tem certeza sobre isso. A gente encontra também vestígios de palácios, né? E dentre esses palácios, a gente tem o Palácio de Knossos, que é um dos maiores palácios, um dos mais vistosos em extensão territorial, de fato é o maior, e é o único que sobreviveu com maior riqueza de detalhes. Isso traz dúvidas sobre se essa cidade teria sido a principal cidade, né? Se Knossos teria sido o centro do governo, mas é outra questão que a gente não pode ter certeza pela falta de registros. E a gente também não tem certeza se esse povo teria sido unificado, ou seja, se seria um governo central com um governante único, ou se a gente teria o mesmo formato que a gente teve com os fenícios de várias cidades-estado, né? Cada uma com seu rei, cada uma com sua elite local. Então a gente realmente não tem certeza sobre isso. E uma dúvida também que é muito presente é a questão de se a talassocracia ela teria sido real ou não. Se esses vestígios que a gente encontrou, eles seriam somente fruto de um comércio, né, com essas outras cidades da região do mar Mediterrâneo, ou se seria, na realidade, uma forma de dominação desse povo, se eles teriam praticado um certo imperialismo sobre outras cidades-estado da região, sobre outras civilizações, e a gente não tem certeza se era um simples comércio ou se, na realidade, eles teriam exercido essa submissão, essa subjugação desses povos dessa região. Era uma sociedade essencialmente palaciana, ou seja, os palácios e a vida no palácio é um fator, uma característica muito marcante da civilização. Esses palácios eram adornados com muito requinte, com muitos cuidados, com muitos afrescos, com muitas pinturas. Então, era tudo muito, muito bem decorado, muito vistoso, muito bonito. Knossos era, de fato, o principal palácio, que é o que a gente tem mais bem preservado hoje em dia. Isso é uma foto de hoje, né? Então, se você for lá, você vai encontrar esse palácio de alguma forma preservado, não inteiramente, mas a gente ainda encontra algumas partes bem preservadas. Como eu comentei, a gente tem uma disponibilidade de água limitada, então foram construídas obras hidráulicas, principalmente no Palácio de Knossos, com calhas e trabalho com argila, para poder direcionar as fontes de água da nascente até o palácio. A gente tinha registros de grandes fontes, de banheiras, dentro desses palácios, realmente uma coisa muito, muito moderna para o período, né? E esses palácios provavelmente teriam uma função administrativa central, mas a gente não tem certeza sobre isso. Existe dúvida justamente por conta daquela questão da falta de registros. A gente teria também a existência das chamadas vilas, que seriam pequenas habitações inferiores a palácios, mas assim, ainda assim muito suntuosas, que provavelmente abrigavam a elite local, né? Seria um nível abaixo dos palácios, mas não chegaria a ser uma habitação comum. E a maior parte da população ia estar ali localizada nas grandes cidades, né? Que vai ser cortada por ruas e praças para facilitar a circulação e formada majoritariamente por grandes complexos e edifícios. Aqui a gente vê o Palácio de Knossos, né, que realmente é muito bonito. Muitos desses painéis são encontrados, como esse aqui. Hoje em dia é um sítio arqueológico. E sobre a sociedade, tudo novamente baseado em hipóteses. Provavelmente existia uma extensa burocracia para fazer a administração desse comércio marítimo, desse possível imperialismo sobre outras nações, outras civilizações desse período.
coabitando no espaço desses palácios com o possível governante, que não se tem certeza. Os escribas, ou seja, a parcela da sociedade que geralmente era reduzida, provavelmente gozava de alguns privilégios, como geralmente acontecia, como acontecia no Egito, né? A questão do domínio da escrita não era domínio de todos. Provavelmente a gente tinha uma classe comerciante, como acontecia com os fenícios. Os artesãos provavelmente eram numerosos por conta da presença de um extenso comércio, por conta da produção artística mesmo deles. E a agricultura e os pastores também estariam presentes para fornecer esse suprimento alimentício. Agora, uma característica muito interessante dessa sociedade é justamente o papel da mulher e a liberdade e o privilégio que essa mulher gozava nessa sociedade. Realmente era uma posição de igualdade, o que era algo bem atípico para o período da Idade Antiga. Realmente, dentro das civilizações que a gente vai estudar, vai ser algo muito único, muito particular, muito peculiar, e é por isso que é importante ser destacado. Então, eles realmente viviam em pé de igualdade. Existem algumas hipóteses para explicar isso. A preponderância feminina na religião, ou seja, dentro da religião cretense, a gente tinha a mulher ocupando um espaço especial. Ainda existe uma dúvida se a gente falava de uma deusa mãe única ou se existiriam várias divindades femininas, mas realmente era uma figura central dentro da religião. Ou se existia um matriarcado, ou seja, a mulher como uma figura central de governo, e também existe a possibilidade de estar relacionada à questão de que os homens estariam sempre viajando, então essas mulheres elas obtiveram espaço dentro da sociedade, dentro do dia a dia, para ocupar cargos diferenciados, para viver com maior liberdade. E na arte a gente sempre vai ver elas como representações muito bem pintadas, com os cabelos arrumados, com vestimentas coloridas, como essas aqui que estão apresentadas nessa imagem. Então é bem interessante isso. Como eu comentei, na religião a gente tinha a figura feminina como um destaque. Não se tem certeza se a gente tinha uma deusa mãe ou várias divindades femininas. Também temos poucos registros sobre isso, mas essa questão do culto ao feminino é uma certeza, né? E a gente vai ver que a própria civilização cretense vai influenciar na civilização grega com relação a isso, com a relação às suas divindades femininas. Então a gente vai observar vestígios disso dentro da cultura grega. A gente não tinha templos propriamente ditos, né? A gente tinha, na realidade, os cultos acontecendo em vários lugares, provavelmente aconteciam nos pátios desses palácios ou em colinas. Encontraram-se vestígios de procissões, onde eles carregavam jarros, vasos sagrados, estátuas, provavelmente acompanhados por música, mas poucos registros sobre isso. E é possível, inclusive, que tenha havido a presença de sacrifícios de animais de grande porte, como bois, e existe até mesmo a possibilidade de sacrifício humano, mas é algo que também não se tem muita certeza. Sobre a cultura, eles têm uma contribuição muito grande com relação à escrita. Eles tiveram 3 tipos de escrita, variando de acordo com o recorte temporal também. Uma chamada hieroglífica, pela semelhança com a escrita hieroglífica egípcia, mas não são a mesma coisa, é importante destacar isso. E a gente teve a linear A e a linear B. A linear A é essa aqui que está representada, que eu coloquei o nome do lado, mas a linear B eu não consegui achar nenhuma foto, mas é mais ou menos parecida com essa daí também. A gente encontrou, os arqueólogos encontraram elas principalmente em tábuas de argila, né? Nesse período se faziam uns risquinhos com barrinhas de ferro ou com madeira mesmo para poder deixar registrado. Fazia isso com a argila mole e depois deixava ela secar. Provavelmente essa escrita surgiu devido a uma necessidade de organizar o comércio, uma necessidade de organizar o governo, de organizar essas trocas comerciais, como geralmente ocorre, né? Mas a gente tem textos escassos, a gente não encontra com outras civilizações que a gente encontrava textos religiosos, poemas românticos, coisas desse tipo. Realmente a gente nessa civilização não encontrou nada desse tipo. A cerâmica, como eu tinha comentado, é um ponto muito importante. Até através do estudo dessas cerâmicas que a gente consegue fazer uma diferenciação temporal, uma diferenciação das diferentes eras pelas quais essa civilização passou. E essa cerâmica ela vai ser encontrada em diferentes regiões ali do mar Mediterrâneo como prova da circulação desse povo. Os afrescos, que são aquela pintura em gesso, né, que a gente consegue ver nessa figura aqui, os golfinhos e os recortes das portas,
são uma característica muito importante também dessa civilização, vão estar presentes nas paredes, no teto, no chão dos palácios, e é uma forma muito rica de decorar, né? Vamos encontrar também a metalurgia, o domínio dos metais, presente nas armas, na questão da moeda, do ouro, objetos ritualísticos, religiosos, tudo isso. A escultura, inicialmente, ela vai surgir como imitação da questão da cerâmica, mas depois ela vai ser trabalhada em pedra e marfim, uma evolução, né? E a tecelagem também vai estar presente, provavelmente com enfoque em exportação, um enfoque mais comercial. A decadência desse povo também é outro tema muito controverso. Em 1490 a.C., a gente teria visto provavelmente um grande acontecimento, que a gente não tem certeza do que foi. Não se sabe se foi um terremoto, se foi uma guerra civil que permitiu uma invasão, uma erupção vulcânica que fragilizou esse povo. Mas o que aconteceu foi que eles foram invadidos pela civilização micênica, certo? E a civilização micênica vai acabar dominando esse povo durante esse período. E a gente vai encontrar todos os palácios incendiados e destruídos, exceto o grande de Knossos, com vários sepultamentos de guerreiros nas proximidades, guerreiros que provavelmente não eram da região, que eram guerreiros de outros povos, provavelmente micênicos. Em 1370 a.C., a gente vai ver o fim da Era dos Palácios, porque a gente vai ver novamente esses palácios incendiados, inclusive o de Knossos dessa vez, e os micênicos eles vão desaparecer. Aí não se tem certeza se isso ocorreu devido a um conflito interno entre os próprios micênicos, ou se foi uma revolta cretense, que os cretenses acabaram por se revoltar e dominar os micênicos. Realmente é muito, muito difícil entender isso sem registros escritos e sem registros arqueológicos inteiros. Então ainda é um tema muito controverso. Mas o importante é que a gente entenda que depois de 1370 a.C., essa civilização acabou de vez com o desaparecimento dos micênicos. E agora, a parte mais legal. Eu adoro mitologia grega, então não podia deixar de falar para vocês sobre isso. A gente vai falar sobre a história de Teseu e o Minotauro, né? Que é uma das grandes histórias da mitologia grega. E é por isso que que me causava confusão quando eu estava estudando na época da escola, porque eu relacionava muito a Grécia e confundia um pouco. Então, o que acontece é que a gente tinha, nesse período, a civilização cretense exercendo uma dominação sobre a civilização grega, inclusive sobre a cidade de Atenas. Então, a cidade de Atenas era obrigada a pagar um tributo anual de 7 donzelas e 7 rapazes para alimentar um monstro que vivia no Palácio de Knossos, no labirinto, que era o Minotauro. Uma entidade, metade homem, metade touro, que ia devorar essas 7 donzelas e 7 rapazes. Até que um desses rapazes que foi enviado de Atenas, chamado Teseu, vai entrar lá no labirinto e vai derrotar e vai matar o Minotauro. Né? Ele teria feito isso com a ajuda da filha de Minos, da filha do rei Minos, que teria se apaixonado por ele e teria dado para ele um fio mágico chamado Fio de Ariadne, que serviria de guia para ele não se perder dentro desse labirinto. E é basicamente isso. Então é daí que vem a história do grande rei Minos. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre os fenícios e os cretenses. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os persas, certo? Que foi outra civilização muito importante desse período. Obrigada e até mais.